podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com uma convidada que é digital influencer e advogada, a Carol Sone. Carol, muito obrigada pela presença. Eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. Eu que agradeço, Gia. Agradeço também a audiência que está aqui assistindo hoje. Para mim é um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho, né? Da sua história e tudo mais. Isso. Foi muito legal quando eu li, assim, né, os pontos que eu te pedi para poder fazer a nossa pauta. E eu falei, nossa, que legal, a gente tem alguns pontos em comum na nossa história. Verdade. Quando eu te apresentei, né, digital influencer e advogada, eu também sou, né, digital influencer, também sou advogada. E passei por algumas questões aí que você também colocou na nossa pauta. Então, vamos lá, né? Queria saber, primeiro de tudo, né? Você é baiana, certo? Isso mesmo, sou lá de Ilhéus, minha família toda é de lá. Tem um sotaque mesmo que dá pra gente perceber. E o que te trouxe pra São José dos Campos? Então, na verdade, foi porque, como os meus pais, né, meu pai e minha mãe são baianos também, mas meu pai, ele veio muito pequeno, né, para São Paulo. Ele foi morar em Bragança Paulista. E aí, quando ele conheceu minha mãe, que minha mãe veio visitar a família do meu pai, porque meus pais são primos de primeiro grau. E aí, meu pai se apaixonou pela baiana e foi embora para Bahia. Então, a gente ficou lá até os meus 7 para 8 anos. E meu pai falou, olha, eu acho que tudo que tinha para dar já deu, vamos embora para São Paulo para tentar uma vida melhor. E aí foi quando a gente veio para São José dos Campos. Entendi. Então foi conhecendo a sua mãe, né? Isso, exatamente. Que legal, que legal. E assim, daí você mora em São José dos Campos desde quantos anos de idade? Então, desde os meus 7 anos. 7 anos de idade. Exatamente. Então já é uma joseense, praticamente. Ai, olha, é verdade. O coração é joseense. Eu adoro aqui. E aí é isso. Hoje eu ainda tenho a parte da família da minha mãe toda morando lá. Ainda visito lá, né? Mas que eu amo a Bahia. Mas meu coração é daqui. Que legal. E tem um sotaque mesmo, bem característico, assim, de baianos, né? Sim. Você fez faculdade de Direito, certo? Isso. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu sempre gostei muito, assim, de ler. Desde pequena eu apresentava, assim, na igreja, recitava poemas. Então, por todo esse gosto da leitura, sabe, Gi, eu acabei falando, não, gente, acho que eu quero direito. Não tinha até então nenhum advogado na família, tá? Aí eu fui ser a primeira. Olha e eu só. amei a faculdade de Direito. Foi, assim, uma descoberta pra mim. Acho que você também, quando fez, não se apaixonou, porque é muito apaixonante a faculdade. Então, 16 anos é muito novinha pra decidir, né, verdade, uma faculdade. Mas muito. que bom que você gostou, né, Sim, da faculdade. eu fui realmente, assim, não porque eu me inspirei em alguém, mas eu acho que pelo gosto da leitura. Então, eu tinha dúvida se eu queria ser ou professora, que era o que minha mãe era, ou se de repente eu queria, né, fazer advocacia. E como eu sempre gostei muito de entender direitos e tudo mais, falei, acho que eu vou gostar dessa. Mas realmente é muito difícil a gente escolher tão nova é muito qual vai ser difícil. a profissão ali Da pra vida, né? E a gente sente que é quase que uma sentença de vida, né? Escolhi a faculdade, eu tenho que fazer isso para o resto da vida. Dá essa impressão quando a gente é novinha. Dá essa impressão quando a gente é nova mesmo, Né? é verdade. Que não pode ter uma mudança ali no meio do caminho. Sim. Como, por exemplo, hoje você é mais digital influencer até do que verdade. advogada no dia a dia, né? É verdade. Eu falo pra você que foi até uma frustração pra mim quando pintou essa dúvida no meu coração. Se eu realmente queria levar afinco a advocacia ou se eu ia seguir esse meu gosto pela influência digital. Porque a gente aprende ou a gente é levado a pensar que o que você fez vai ser a sua profissão a vida inteira. Eu passei muito por isso. Um pouco diferente de você, eu fiz direito por causa do meu pai, que era advogado. Sim. Então, eu tinha uma pessoa na família, que era meu pai, advogado, e eu fiz direito meio sem saber exatamente se era isso que eu queria. Como meu pai queria muito que eu fizesse direito, e na época eu não sabia qual seria uma profissão ou faculdade, eu fiz direito, né? Só que daí meu pai faleceu no meu último ano de faculdade. Então foi muito difícil pra mim, porque daí eu falei, nossa, eu fiz direito por causa do meu pai. E agora, sabe? Mas eu já tinha meu blog, né? Que não sei se você é dessa época, que escrevia textos mesmo pra sites. Você é dessa época? A blogueira raiz? A blogueira raiz, gente, eu adorava fazer
o meu blog era o blog da Carol. E eu contava ali um pouco do meu dia a dia, a rotina era como um diário mesmo. Ou eu contava alguma coisa que eu tinha achado interessante. Naquela época, né, tinha os Backstreet Boys, NSYNC, e por aí vai. Sim. Então eu colocava os meus gostos musicais. Então era realmente compartilhando um pouco de gostos e eu levava como um hobby mesmo, né? Sim, então. Isso que é o legal, assim. A gente começou, eu também, comecei de uma maneira despretensiosa. Meu blog era blog da Gisela Campos. Escrevia textos e textos, amava. Sou do textão até hoje, mas é que o Instagram mudou um pouco, né? Sim. Eu amo escrever textos, mas não performa tão bem quanto um Reels, por exemplo, de 15 segundos. Mas ok. Mas eu gosto muito de textão. E vem dessa época, sabe? Da época do blog mesmo. E como que você começou o teu blog? Da onde veio essa vontade? Da onde veio essa ideia? Então, na verdade, eu acho que era uma coisa... Foi uma coisa natural mesmo, Gi. Naquela época tinha o Blogspot. E aí eu acompanhava, então, outros blogs. Eu falava, eu também quero ser uma blogger. Então, eu resolvi abrir uma conta e ali eu compartilhava, né? Um pouquinho como um diário mesmo. Sim. Mas foi realmente me inspirando. Inclusive, as influenciadoras que hoje eu me inspiro, eu também acompanhava elas desde a época do blog, que elas faziam como que um diário mesmo ali. Então, a própria Garotas Estúpidas, a Nativosa, e eu gostava, né? A Glam For You, que é da Nativosa, eu gostava de acompanhar. Então, eram referências que eu tinha naquela época. Sim, isso que é legal. Eu também sou dessa época que veio dessas blogueiras. Tinha o blog da Gabriela Pugliese também. Sim. Que era blog também. Enfim, tinham várias, assim, que eu acompanhava. Criei um blog de maneira despretensiosa também, contando meu dia a dia ali, né? E era um formato que realmente começou a crescer, que a gente nem tinha noção do que ia ser o universo da digital influencer que é hoje, por exemplo, né? É verdade. Você sofreu algum tipo de preconceito ou julgamentos na época do seu blog? Olha, na época do blog, não, porque eu acho que não tinha nem tantos acessos como hoje, né? A visibilidade que hoje se tem, eu acho que naquela época era muito intimista, eram mais amigos próximos que acessavam o blog, que me respondiam, né? Isso a gente começa a ver um pouco mais de visibilidade depois, quando eu fui pro YouTube. Então, foi assim, sabe? Mas foi bem tranquilo. Na época, realmente, do blog, eram mais pessoas conhecidas mesmo que acessavam. E você não tinha noção, assim, de ver isso como um business, por exemplo? Não, nossa, ainda não via. Eu via totalmente como um hobby mesmo, assim. Eu gostava de escrever, então eu compartilhava ali no blog alguma coisa. Tinham vários dias que eu não escrevia nada também, então você não é igual hoje como o Instagram, que é uma plataforma que se você, né, se você sai um pouco, se você não aparece, quem não é visto não é lembrado, então a gente cai no esquecimento mesmo, né? Então, você precisa ter ali uma rotina. E assim, você, nessa época do blog, você já advogava, estava na faculdade, como que era? Nessa época do blog, não. Eu ainda não advogava. Eu só era estudante mesmo. Eu só fui realmente só na época do YouTube mesmo. Só na época do YouTube. Daí, por exemplo, como que era pra você a questão da advocacia? Você fez a faculdade e você gostou da faculdade, mas você se via advogando? Como que era seu sentimento em relação à faculdade, assim? Eu era apaixonada mesmo, sempre fui apaixonada pelo direito, sabe, Gi? Então, quando eu tava com 17 anos, eu passei no meu primeiro concurso público para estágio no Ministério Público. Então, aí eu fui trabalhar lá e aí eu trabalhei na área criminal, que para mim, nossa, eu tinha me apaixonado mesmo. Eu gostava muito desse mundo. Aí que eu fui me aprofundar mais no mundo do júri. Depois disso, aí eu passei num outro concurso também de estágio para Defensoria Pública, também criminal. Eu gostava muito da área criminal. Mas depois, quando eu fui chegando próximo de me formar, que foi no ano de 2006, aí eu acabei caminhando para o direito do trabalho. Fugi totalmente. Totalmente, né? Porque, até para explicar quem está assistindo a gente, né? O universo do direito tem várias ramificações, né? É verdade. Então, assim,
E cada área é muito diferente da outra. E quando a Sim. gente, talvez, começa a faculdade, a gente não tem noção desse universo. Não, né? nossa. É como talvez aí, sei lá, uma engenharia ou mesmo uma medicina que você vai buscar aí uma especialização, que uma é totalmente diferente da outra. E a mesma coisa acontece com a gente aqui no Aham, direito, sim. né? Uhum. Então, você se especializou em direito do trabalho, chegou a se Direito do especializar. trabalho e tributário, Tributário, isso. tá. Exatamente. A minha área é direito digital e crimes cibernéticos, totalmente diferente, entendeu? Sim. E, por exemplo, como que foi o seu começo? Por exemplo, você fez a faculdade, daí você conheceu o seu atual marido lá na faculdade, foi isso? Não. Não? Eu. Ah, no escritório, né? Não, eu tava num churrasco quando eu conheci Ah, ele. tá. Mas eu já advogava já. Eu tinha saído da faculdade, aí eu fui convidada para trabalhar num escritório, que era meu sonho. Um escritório grande de direito do trabalho. Então eu comecei a advogar lá, eu conheci o meu marido. Ele fez a mesma faculdade que eu, mas eram em turnos diferentes. Ah, Então a gente entendi. nunca tinha se cruzado, Aham, sabe? sim. E aí a gente começou a namorar em 2007, isso. E quando a gente casou, Gi, aí que começaram a vir minhas dúvidas, porque eu sabia que eu queria engravidar, que eu queria, né, dar uma continuidade, mas ao mesmo tempo a advocacia, você sabe, puxa muito da gente, né? E nessa época de 2009, que foi quando eu me casei, eu já tinha parado o blog, tinha dado um tempo até então de redes sociais, porque o que tinha era Orkut. Me lembro muito bem do Orkut. Adorava. As Ai, comunidades adorava, do as Orkut. comunidades eram muito legais. Aham. E aí eu e o meu marido, então, a gente resolveu abrir o nosso escritório, só que a gente não tinha grana. Então, todo o começo, né, a gente recém-casado e tudo mais, e a gente com cara de novinho, porque você sabe que, infelizmente, na advocacia, principalmente, né, há 15 anos, 16 anos atrás, existia aí um pré-conceito do que seria a figura de um advogado, qual seria a postura que você esperava uma pessoa mais velha, um escritório robusto. Tinha essa expectativa, Sim, né? sim. E, enfim, o que deu pra fazer foi alugar uma salinha super simples, assim, era a parede branca pintada, o piso era horrível, mas a gente não conseguia mudar ele. Aham. E aí a gente foi comprar uns móveis simples também, a gente queria era ganhar dinheiro, começar Sim, a era o ganhar começo de dinheiro. vocês, né? Foi o nosso começo. E aí, Gi, como a gente ainda tinha decidido que a gente ia para a área empresarial, então a gente começou. Como é que a gente vai bater na porta para poder alguma empresa, né, tá com a gente? Sim. Aí eu lembro do dia que o meu marido chegou com uma lista que ele tinha alcançado lá, conseguido do sindicato de empresas. Ele falou, Cá, agora tá aqui, a gente já tem os telefones, vamos começar a ligar. E aí eu e ele, a gente ligava o dia inteiro para tentar agendar uma reunião, para tentar uma assessoria, porque o nosso intuito era ter assessoria jurídica. Aí a gente conseguiu a primeira. Aí a gente fechou a assessoria R$ 400, gente. Mas naquela época, né? Era um e era salário mínimo. Sim, e era um Mas a primeiro gente cliente, Era né? o primeiro cliente. E eu sempre falo assim, tudo tem o seu início, sabe? Eu acho Sim. que é celebrar as pequenas vitórias. Sim. E a gente comemorou muito e assim foi, sabe? Sim. Nunca foi fácil, nunca foi fácil. Mas teve sempre muita luta e muita vontade de querer crescer. Sim. Ao mesmo tempo, nessa fase, eu tive, então, meu primeiro filho, mas eu estava ali ainda com o escritório junto com o meu marido. E isso seguiu até 2015. 2015 foi o ano, 2014 para 2015, eu abri um canal no YouTube em que, como eu gosto muito de maquiagem, eu fazia tutorial de make lá. E aconteceu do primeiro convite, que foi da Mega Vale, eles fizeram um convite para mim remunerado, porque até então eu nunca tinha recebido cachê, para poder fazer uma propaganda que ia passar no MasterChef. Nossa, eu tinha ficado super feliz, né? Porque eu acho que é isso, gente, são coisas que você não espera, sabe? Sim. E são vitórias, né, Carol? São vitórias, é muito Porque legal. vamos parar pra pensar. Quanto tempo você escreveu no seu blog?
Nossa, sem ganhar R$ 1, sem ganhar nada. um look, sem ganhar um nada. E Anos. até mesmo no E- YouTube, nossa, pra você viralizar algum vídeo, era muito difícil, porque YouTube é um público muito específico, né? São pessoas que Sim. gostam de vídeos mais longos. Sim. E também acaba que o YouTube ele tem um crescimento ali de muito tempo, né? Você chegou até numa fase que o YouTube antes, eu acho que até era um pouco mais fácil do crescimento do canal. Hoje é Sim. muito mais gente que tem canais no É YouTube, verdade, né? verdade. E só que de qualquer forma é legal a gente falar sobre isso, porque eu identifico 2 pontos do que você falou. Primeiro, essa questão da gente fazer com regularidade e sem esse apego tão grande a, tipo, preciso fazer esse vídeo e alguma marca já vai me chamar. Não. Ah, É aquela não, coisa de nossa. plantar mesmo, né? Exatamente. E fazer. E outra coisa que você falou sobre a lista que vocês pegaram pra ligar, é muito legal também, porque pra quantas pessoas em média ele ligou? Nossa, a gente ligou pra muita gente. Meu Deus, quantos nãos. Então, Gente, vocês não fazem ideia como eu, principalmente, porque assim, meu marido, ele lidava melhor do que eu com a frustração, porque existe isso também, né? Você pode ter os seus sonhos, mas nem sempre os sonhos que Deus tem pra você, eles vão se realizar naquele tempo. E Sim. existe o tempo da espera. sim. Sabe? E é muito difícil você ter esse tempo da espera. Ao mesmo tempo, sabe, de uma coisa que é muito importante é que, assim, ninguém vive ilhado. As pessoas, elas precisam de pessoas. E o que eu acho mais legal, tanto na área digital como nessa área de direito, que eu também sou apaixonada, eu gosto muito do direito, não deixei de gostar, é porque a gente faz isso do networking, de realmente estar com pessoas, porque pessoas ligam a outras pessoas, sabe? Então, a partir como foi que o nosso escritório começou a ganhar nome? Foi justamente porque não tinha naquela época anúncio, só se for para você fazer como tinha, né, em banner e tudo mais, mas do conto que era muito caro. Aham. Mas do contrário, era o boca a boca. E o nosso escritório, ele cresceu do boca a boca mesmo. Era um Sim. cliente que gostou, e indicava para outro cliente. Aí o cliente aparecia na nossa porta e falava: olha, eu recebi indicação de fulano de tal, então eu quero fazer com você. Que legal. Porque vai muito mais por isso, sabe? E olha como é importante você ter pessoas. Claro, com certeza. Eu Né? acredito muito, assim, no poder da rede de contatos, né? Sim. De você fazer networking e de você também, como como vocês fizeram, sabe? Eu vejo que nessas ligações, porque na época foram várias ligações. Hoje Várias. seria talvez um WhatsApp, hoje seria talvez visitas presenciais, com reuniões. Mas eu acredito no poder do volume também, né? Para as pessoas aumentar o alcance e visibilidade, para a gente aumentar que as pessoas que estão conhecendo vocês, para a gente aumentar o número de conversões. Então, assim, é um funil, né? Muitas Exatamente. pessoas a gente entra em contato com muitas pessoas para começar a pingar aqui alguns contratos, né? E aí você fica naquela, gente, mas eu tenho vergonha de aparecer, ou eu tenho vergonha de receber um não. Eu acho que o não é aquilo que aquela frase a gente já tem o não, a gente tem que correr atrás do sim. E quantas portas você vai ter que bater para poder tentar o sim? E se conseguir o pra seu saber. sim, entende? É aquilo, né? A gente fica olhando pro não, mas assim, se você fala com 10 pessoas e das 10, uma fecha um contrato, Nossa, vamos celebrar, entendeu? vamos celebrar. Então, vamos entrar em contato com 20, né? Quem sabe mais 2 fechem ou mais uma feche. E assim, o poder do volume, da regularidade e dessa mentalidade também, né, Carol? Que é uma mentalidade de vamos buscar, né? Sim, eu acho que parados de... Quando a gente estagna, aí é a opção... Ó, tem até uma frase que fala assim, você erra 100% dos tiros que você não dá. Então, se você ficar parado, esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. Perfeito. Então, você tem que se mexer, sabe? E até eu entro nessa questão do julgamento mesmo, por quê? Porque quando eu... final de 2015, eu resolvi parar mesmo com o YouTube, porque já estava
ficando muito pesado para mim o trabalho com as crianças, porque eu já tinha 2 filhos nessa época. Então, estava muito puxado e eu precisava fazer escolhas. Então, eu escolhi o trabalho e os meus filhos, e o YouTube era só um hobby. Então, eu deixei como hobby mesmo de lado, sabe? Só que isso ficou adormecido em mim, mas não apagado. Sim. E aí, o que aconteceu foi que em 2018, quando eu comecei mesmo a postar no Instagram, porque eu tinha um Instagram, mas era perfil fechado. E eu fazia uns tutoriais de maquiagem, perfil fechado ainda, mas resolvi abrir esse perfil, porque as pessoas ficavam, Cabri, é tão legal, é tão legal. E eu resolvi abrir. Gente, eu acho que quando você fala em julgamento, existe muito mais julgamento das pessoas próximas do que das pessoas estranhas. Porque uma pessoa próxima é muito mais fácil ela falar por que eu não fiz e ela tá fazendo. Então ela julga porque ela também não tá fazendo. Porque se você faria bem, então faz no seu lugar, entendeu? Então é mais fácil julgar. E se a gente se põe nesse pensamento de se colocar para baixo ou de pensar, não vou fazer hoje, com medo de que fulano ou ciclano vão dar risada, vão encaminhar meu vídeo, paciência deles, sabe? Paciência. Eu acho que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua vivência. E quando você leva as coisas de forma mais leve, a sua vida fica mais leve. Sim. Eu acredito que, assim, o julgamento, ele pode vir e ele vai existir de qualquer forma, sabe? Sim. Ele pode vir. Quem tá colocando a cara a tapa, quem tá em movimento, quem tá se porque expondo. você vira uma casa de vidro, né? Isso, você se expõe, né? Só que, assim, é aquela coisa, eu vou dar poder pros julgamentos ou eu vou dar poder para os meus sonhos, para as minhas metas, para os meus objetivos, entendeu? Exatamente. O que a minha família diz sobre mim, no sentido assim, meu marido, né? As pessoas que realmente eu quero que estejam comigo na jornada, eu acho né? que você tocou no ponto mais importante, porque pra mim, até hoje, o que eu priorizo é assim, isso tá sendo bom pra minha família? Porque se eles estiverem bem e satisfeitos, pra mim tá bom. Isso. No momento em que isso não estiver sendo bom pra eles, então não vai estar sendo bom. Sabe? Sim. Porque, e assim, a gente pensando até na parte, tirando a parte mística, por exemplo, de Jesus, que é o homem que eu mais me inspiro, pra mim ele foi a pessoa que mais soube lidar com outras pessoas e como ele ensinou, né? E como ele sofreu julgamentos. Sim. E mesmo assim ele continuava. Mesmo assim ele continuava. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Então não importava quem tentasse paralisá-lo, ele tinha uma missão e ele tinha um propósito, né? Então eu acho que é isso, a gente olhar para o que a gente quer, onde a gente quer chegar e ir em frente. O caminho nunca vai ser fácil. Muitas portas vão se fechar, mas outras vão se abrir, sabe? E quando eu abro o meu celular, eu gosto muito de falar sobre mensagens, histórias. É isso que o foco do meu Instagram, né? Ele é mais feminino, é 90% de mulheres. Eu gosto de falar com as mulheres porque eu quero que elas se sintam como se estivessem na minha casa batendo um papo. Sim. Porque quantas mulheres no seu dia a dia, assim como o meu dia a dia também, tem lá os filhos, a família, Gente, o marido. a Carol é mãe de 3, tá? Só pra falar. A gente não falou disso até agora, mas eu acho que eu tinha que ter colocado isso na introdução. Porque eu olho pra essa mulher e eu ainda não acredito que ela tem 3 filhos, entendeu? Eu fico pensando no meu primeiro aqui, meu Deus, como vai ser a minha vida pós-maternidade. Ela me dando aula aqui com 3 filhos, tá, amores? Era só isso que eu queria dizer. Continue, Carol. É que tava precisando desabafar, entendeu? Ai, meu Deus! Mas olha, gente, não é fácil essa rotina. Sim. Pra você administrar filhos, marido e tudo mais. Casa, né? O que a gente acaba se fazendo? Qual é a ordem da lista que você se coloca? Você menciona o seu nome? Você tá entendendo? Sim. Porque com uma rotina dessa, você acaba esquecendo de você. Eu já fui também aquela mãe do coquinho que não conseguia nem pensar em me arrumar. Vaidade, ou em né? vaidade. A gente sabe quando a gente passa pela fase
ou pós-maternidade, né? Logo que a gente tá ali, teve a criança, enfim, que, nossa, Gi, como a nossa autoestima baixa, meu Deus do céu. Ou mesmo com os problemas do dia a dia, e eu só gosto de mostrar, assim, não só a parte bonita, mas quando eu não tô bem, eu também gosto de falar, gente, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem. Sim. Posso não ficar falando, porque Sim. isso também tem dias que a gente não quer aparecer, entendeu? A gente precisa se respeitar também. É preciso dar esse respiro pra você, sei lá, pra você se conectar com você. Cada um se conecta da forma que acha aí melhor, né? Mas é interessante você sempre passar pra audiência a sua verdade. Sim. A sua verdade. Quem você é. A pessoa que encontrar a Carol, não encontrar um personagem, mas encontrar a Carol, sabe? De fato, a Carol como ela é. Sim. Uma mulher que tem as qualidades, mas tem muitos defeitos, sabe? Com Uma certeza. pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Então, como eu gosto, né, ainda, esse hábito de ler, ele não acabou no direito, né? Eu passei ele para outros livros, para livros de ou autoconhecimento, ou livros de tipo romance mesmo, livros fictícios, mas eu gosto também de histórias, porque a gente aprende muito também, né, com as fábulas, histórias, lendas e tudo mais. Então eu gosto de falar isso para os meus espectadores, aqueles que estão lá me assistindo. E eu sabe o que eu penso, Gi? Que uma mensagem, ela pode não mudar ali a vida de uma pessoa, mas ela pode fazer, de repente, a pessoa ter um dia melhor. Pode mudar uma vida, assim. De verdade, Carol. Eu acho que pode, sabe? Olha só. Porque às vezes, até aí você principalmente, que muitas vezes compartilha a palavra, né? Você Sim. compartilha a Bíblia, conta parábolas e tudo mais. Com toda certeza, isso muda vidas. A gente não tem noção, e isso eu não tenho também, pra ser honesta, tá? A gente não tem noção do alcance que pode ter a nossa mensagem, sabe? Sim. E eu não tô falando a nível de seguidores, nem nada do tipo. Eu falo, cara, uma pessoa, sabe? Se tiver uma pessoa escutando o nosso podcast agora e alguma fala nossa que seja de vulnerabilidade, julgamentos, maternidade, começo da carreira, uma pequena fala, sabe? Às vezes aquela pessoa tá naquele momento com julgamentos, ou dando poder para julgamentos, ou a pessoa tá olhando para uma lista que ela tem que fazer as ligações e se sentindo derrotada, com problemas financeiros e sem coragem de fazer as ligações, ou mandar os WhatsApps, que agora a realidade é diferente. Mudou, né? Então eu tenho certeza. Olha, eu falo pra você assim, gente, as contas, elas vêm mesmo. Eu lembro que quando eu pegava as listas, que foi o nosso início, né? Que a gente tava com aquela lista cheia de números. E pra gente ainda foi uma sorte muito grande o sindicato ter fornecido isso pra gente. O nome das empresas, com os telefones. Porque era a área justamente que a gente queria advogar, que era pra transportadora na época. Mas assim, não é fácil. Entendeu? Porque as contas chegam independente de se você vai fechar ou não aquele cliente. Sabe? Sim. Então, sim, você pode sim bater o vermelho. Você pode sim. E não é fácil você lidar com os dias difíceis. Não. É muito fácil, às vezes, eu estar aqui falando, olha, gente, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar. A gente, às vezes, não tem dimensão do que vai acontecer de fato, né? Mas é preciso que a gente tenha fé. E não só a fé, a gente tem que ter a ação, né? Oração, orar mais ação. É preciso disso. Então, eu lembro até eu gostaria de colocar aqui uma passagem em que Jesus, ele estava lá no Getsemane, ele já estava para ser entregue. E aí, Jesus, então, ele falava para os discípulos, olha, dali 3 dias eu vou ressuscitar. Só que isso é muito difícil, você ter noção que uma pessoa vai morrer e vai ressuscitar, entendeu? Como que isso vai acontecer? E aí, quando ele chamou os discípulos para orarem no Getsemane, que aí chega, né, Judas, então, e dá um beijo em Jesus, um soldado chamado Michael, ele parte para cima de Jesus e Pedro estava armado. Pensa bem, Pedro foi orar armado. Você já viu alguém orar armado? Ele tinha muito medo que Jesus morresse. Embora Jesus falasse que ia ressuscitar, ele tinha medo. Sim. E ele andava armado. E ele pegou uma espada
e foi pra cima do Michael. E quando ele atirou, né, ele decepou ali a orelha do Michael, a intenção não era cortar a orelha, ele foi pra matar mesmo o soldado, né? Sim. E Jesus, então, ele pega a orelha do soldado e vai colar, e ele só olha para Pedro e fala: Pedro, tu não sabes que quem pela espada fere, pela espada será ferido? Então, Jesus, ele não era aquela pessoa que, mesmo no erro, ele apontava o defeito. Jesus, ele sempre colocou o questionamento para a gente se fazer. Então, é o questionamento que eu coloco agora. Se você quer mudar a sua vida, o que você está fazendo para isso? Sim, perfeito. Né? Sim. Então, é preciso que a gente... Se a gente sabe o que é preciso ser feito, ainda que haja nãos, é preciso que a gente tente. Sim, com certeza. E muitas vezes, Carol, essa clareza também do que é preciso ser feito, né? A gente muitas vezes paralisa nisso, né? Mas o que eu faço? Já tentei de tudo e tudo mais. E aí que é o momento também de você buscar conhecimento. Então, você assistir pessoas que podem te inspirar. E aí entra o que a gente estava falando antes, de às vezes uma mensagem, uma parábola, algo que você coloca ali no seu Instagram que vai ajudar vidas, entendeu? Às vezes a pessoa, ela tá se sentindo perdida. E aí ela vai buscar no YouTube ou ali no Instagram, ou às vezes ela tá passando tempo ali. E ela encontra uma mensagem que muda a vida dela. Então, se colocar em movimento, eu acredito, que é o quê? Como você falou do poder da oração, mas da ação, né? Sim. Então, a gente se colocar em movimento, assim, o que você quer pra sua vida, o que você tá precisando, o que você tá pedindo, qual realidade você quer viver e o que você pode fazer para mudar essa realidade. E eu falo muito que quando a gente tá se sentindo paralisado, estagnado, é porque isso pode acontecer, e eu já estive nesse lugar e nesse momento algumas vezes na minha vida. Porque o medo, ele paralisa a gente, né? E não só o medo, né? Pensamentos negativos, que o medo também pode entrar nisso, ou até mesmo um baque que você toma, financeiro e tudo mais, né? N motivos. Sim. Aí a gente pode paralisar. E nesses momentos, eu gosto muito de falar do poder do autoconhecimento e do conhecimento. Então, assim, o autoconhecimento é você se entender quem eu sou, né, o que eu gosto de fazer ou não. Por exemplo, você muito provavelmente passou por esse processo também para você se encontrar dentro da advocacia ou não, dentro da digital influencer ou não, tomar as decisões também, Sim. né? Que hoje você é mais digital influencer até do que advogada, Exatamente. né? Tem 3 filhos, então você consegue também ter mais tempo de qualidade com eles, mas exigiu autoconhecimento da sua parte, né, também. Nossa, e é o tempo todo, assim, eu até falo que, gente, você tem que equilibrar, tanto colocar aí a terapia em dia, deixar realmente um espaço para fé, porque para mim você pode fazer tudo maravilhoso. Se as coisas que você fizer não tiver fé, não valem de nada. Sim. Então, é preciso que você acredite naquilo que você está fazendo. Porque não adianta também você estar num trabalho, por exemplo, em que você não é feliz, você não é realizada, você não acredita mais naquilo que você está fazendo. Aquilo que você está ali produzindo não faz mais sentido para você. Então, é preciso, sim, que a gente sempre se entregue a Deus, e eu sempre coloco Ele hoje na minha vida, mais do que nunca na minha vida, na vida dos meus filhos. E isso, para mim, é muito importante na escolha do que você for fazer, você sempre colocar o seu pensamento voltado, é isso que Deus quer de mim? É isso que Deus espera de mim? E, às vezes, a gente fica acreditando que você só vai dar certo se você tiver isso ou aquilo outro. A gente deposita a nossa felicidade quando eu chegar no meu sucesso, quando eu alcançar alguma coisa. Gente, eu era feliz muito antes, lá na Bahia, quando eu nem imaginava nada de vida, sabe? Eu tenho uma origem muito simples e eu tenho muito orgulho da minha história, muito orgulho da onde eu vim, da infância que os meus pais tiveram e todo o caminho que a gente percorreu para poder chegar aqui, a gente caminhando ainda, né? Porque a vida continua, a vida é um caminho, ela ainda não acabou. Sim. E é por isso que você precisa tentar, ao máximo que você puder, trilhar bem esse caminho,
Porque se você precisar voltar para ele, é difícil para lá dar retroceder, hein? Muito difícil. É muito difícil. Então é preciso que você tenha bons amigos e isso faz total diferença na sua vida, sabe? Você ter boas pessoas para se relacionar, que as pessoas se lembrem de você por quem você é, não pelo que você é. Então, o meu pai e a minha mãe, eles sempre passaram para mim, Carol, não importa a pessoa que você vai se casar, isso eu escuto desde que eu era pequena, não importa a pessoa que você vai se casar, não importa a profissão que você vai ter. Para mim, minha filha, o importante é que você, em todas as suas escolhas, que sejam pautadas em Deus. Porque se você fizer uma escolha em que Deus te abençoe, tudo tem para dar certo. E pode não ser na nossa hora. Às vezes a gente quer que aconteça na nossa hora, né? O meu pai, ele poderia ter desistido muito antes, porque meu pai chegou a pegar fruta, ele pegava, né, comida mesmo do lixo da rua para poder levar para casa dele. Meu pai vem de uma família de 15 irmãos. Então, e minha mãe vem de uma família de 7 irmãos. Então, Gi, a realidade não foi fácil, sabe? Sim. Como diz meu pai até brinca, na minha geladeira fartava tudo mesmo, faltava tudo. Era uma fartura. Sim. E assim, é legal porque essas histórias inspiram, né, Carol? As pessoas verem que a realidade, porque o palco, as pessoas muitas vezes estão vendo ali em fotos bonitas no Instagram, né, em viagens e tudo mais. E as pessoas não sabem dos bastidores, né? Não. Então, eu acho que o podcast, eu quis também o podcast ter esse projeto, levar ele à frente, por quê? Porque eu quero que essas mulheres protagonistas como você, tragam a realidade não só dos palcos e resultados. Nossa, o escritório hoje, a gente nem chegou nesse ponto, né? O escritório hoje é reconhecido em São José dos Campos, sou digital influencer, tenho tantos mil seguidores. A gente nem falou disso ainda. Por quê? Porque realmente eu quero saber os bastidores, né? A jornada até chegar aqui. Porque isso inspira, porque entra naquilo que a gente falou no meio do podcast, que é muitas pessoas estão em fases totalmente diferentes, empreendedoras que estão assistindo a gente, cada uma está na sua fase, né? E muitas vezes ela pensa que a realidade que ela está vivendo, às vezes de dificuldade financeira, ou poucos clientes, ou ter que ligar para uma lista enorme e levar os seus nãos, parece que é uma realidade só dela, né? Ela sente que aquilo está acontecendo só com ela. Eu sei porque eu já passei por isso, parecia que só eu tinha problemas financeiros, ou só eu estava passando por dificuldades ali para encontrar uma profissão que eu gostasse realmente. E olha, isso não isenta da gente passar por isso. A nossa vida, infelizmente, ela precisa disso para que a gente cresça. Sim, com certeza. Porque a gente... Só que assim, cabe a mim decidir se eu quero ser vítima, me vitimizar e ficar me lamuriando, ou se eu quero, de fato, ser protagonista da minha história. Sim. Eu gosto até de falar o espectadora, né? Espectadora ou protagonista, que a espectadora seria aquela pessoa que fica vendo as coisas, assistindo a própria vida, os anos passarem, né? A vida passando, as pessoas, igual você falou, as pessoas fazendo acontecer ao redor. Lembra que você falou que as pessoas próximas às vezes olham e falam: nossa, ela tá fazendo isso, mas eu poderia fazer, mas eu não tô fazendo, né? Então é mais fácil criticar. Isso. Só que eu falo pra você assim, eu até queria te pedir pra eu falar rapidinho uma história que é de Neemias. E a história dele, o que inspira é porque ele era o copeiro do rei, Artaxerxes. Então, você olha assim, ele era escravo, ele veio de escravo, e ele era o copeiro do rei. Então, ele tinha uma função que era somente ver se o vinho do rei ia ser envenenado ou não. Era isso. Mas ele foi o responsável por reconstruir os portões de Jerusalém. Porque quando ele soube que Jerusalém tinha caído, a muralha, o rei Artaxerxes gostava dele justamente pela alegria e entusiasmo que ele sempre servia, apesar de ser escravo. E naquele dia, ele serviu triste. E o rei Artaxerxes percebeu e falou: por que você está triste me servindo? E ele falou: porque meu povo está precisando de mim. E ele falou: quantos dias você precisa para reconstruir sua cidade? Ele era um homem de negócios, então ele não tinha tempo a perder. Ele queria ajudar, mas ele queria quanto tempo você precisa. Sim.
E ele falou os dias que ele precisava, mal sabia ele que em 52 dias Neemias seria o governador de Jerusalém. Caraca. Então, o que eu quero dizer para você é que assim, não importa a função que você esteja, não importa como tá a sua vida hoje, ela pode ser transformada. Com certeza. Se você tiver a mão de Deus, se você agir, se você traçar um propósito do que você quer, você vai chegar, não importa se o caminho vai ser mais devagar. Às vezes pode até ser mais devagar, sim, Gi. Às vezes você, olhando de dentro da situação, você pode achar ainda mais devagar, né? Sim. Porque as coisas não vão, as coisas não caminham. Eu sou advogada desde 2006. O nosso escritório foi crescer a partir de 2016. Então, olha só quanto tempo de Então, plantio. Entende? sim. Do regar e esperar, né? Porque entre o plantar e o colher tem o regar e o esperar. E eu acho que muitas vezes a gente quer, até mesmo como é a mídia social hoje, tudo muito rápido. Um Reels de 15 segundos, a pessoa saiu daqui e tá lá em Maldivas. No Reels de 15 segundos, a pessoa tá com a casa no terreno, de repente a casa tá pronta. Então as pessoas têm essa sensação de que é tudo muito rápido, que no instalar de dedos, como num vídeo de 15 segundos, a vida pode mudar rapidamente, sim. Não quer dizer que não, tá? Mas não em 15 segundos. Exato. E vai ter muita luta por trás, porque às vezes os 15 segundos que muda a sua vida, agora na vida real e não na internet, é uma construção de anos. Então, assim, pode ser que eu tenha uma reunião com uma pessoa que a minha vida mude completamente para melhor nessa reunião. Mas eu estava me preparando há quantos anos para essa reunião, né? De capacitação, de conhecimento, de autoconhecimento e muitas outras coisas para chegar naquele momento. Então, toda a história de sucesso, né, que parece da noite para o dia, é uma construção da vida toda. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque toda pessoa que a gente admira, né, tem muito bastidor por trás que as pessoas não fazem nem ideia. Você pode estar contando uma parte da sua vida aqui hoje, mas eu tenho certeza que tem muito bastidor aí na sua rotina como mãe, né? Que é até uma parte que até depois do podcast quero conversar mais com você, porque eu quero ser mamãe um dia. Então, com 3, então, ainda eu quero saber como que é, né, o seu dia a dia e tudo mais. Imagina os bastidores nesse sentido. Os bastidores para tudo, né, Carol? O bastidor da nossa vida do dia a dia mesmo, como mulher, como esposa, como advogada também no escritório nova, né? Se colocar ali para reuniões com pessoas mais velhas, né? Não é fácil. Não é mesmo. fácil, Não né? é fácil. Mas tudo que você se propõe, você vai conseguir. E isso é a mais pura verdade. Se você ficar sentado, esperando, não vai dar certo. Fala pra mim, qual que você sente que é o seu propósito hoje? Hoje, o meu propósito mesmo de vida, eu acredito que seja trilhar para ver a vida dos meus filhos darem certo. Se eu conseguir ver que os meus filhos se tornaram homens de bem, eu tenho certeza que o propósito da minha vida aqui na Terra foi cumprido. Porque hoje a minha maior alegria é ver que eles estão se tornando homens de caráter, homens de bem. Quantos anos eles têm? Hoje o Theo tem 11, o Antônio tem 7 e o Léo tem 5. Posso perguntar quantos anos você tem? Ou a gente conversa sobre isso depois? Claro que pode, eu tenho 37. 37 anos? Sim. Não, é porque assim, você falou a idade, daí eu falei, não, peraí, 11 anos? Quantos anos ela tem? Porque ela deve ter o quê? Uns 32, 30. Aí falou 11 anos, eu falei, não, a conta não tá fechando muito, né? A conta não tá fechando, acho que é melhor eu perguntar. 37 anos? Tenho 37. Carol, que legal. E eu gosto muito de fazer essa pergunta para mamães, porque muitas vezes está vinculado aos filhos a resposta, sabe? Assim, Olha, porque que eu acho legal. que depois que a mulher se torna porque a gente mãe, vira a chavinha, né? vira. E aí as nossas realizações, as nossas conquistas, o nosso propósito tá muito vinculado. Por mais que profissionalmente nós tenhamos também as nossas metas e objetivos, transcende um pouco, né? Quando se torna mãe, eles estão sempre acoplados. Porque assim, a minha realização como profissional é tal, para proporcionar para os meus filhos uma qualidade de vida Sempre e tudo. vai estar atrelado. Eu sim. acho que a mãe, ela sempre vai fazer isso. Sim. Ela sempre vai priorizar os filhos. Sempre vai querer que... E isso é o que é mais lindo na mulher. E aqui que você
que tá falando com mulheres, o que eu acho mais legal é uma das frases que eu gosto de dizer para as minhas amigas, é que nós mulheres, nós somos o sal, nós somos o tempero. Não importa isso da sua casa com os seus pais ou com o seu marido, o seu namorado, se a mulher tiver retada, como diz na minha terra, a casa naquele dia cai por água abaixo. O que é retarda? Retada é brava. Entendi. Então, a mulher ela é o tempero da casa. Arretada, você falou. Arretada. Ah, tá bom. Quando a mulher ela tá mais chateada, a casa toda sente. Quando ela tá bem, a casa sente. Por quê? Nós geramos, né? Nós geramos vidas, nós geramos sonhos, nós geramos muitas coisas dentro de nós. Nós somos geradoras. Sim. Então, isso é o mais bonito da mulher. Nós podemos gerar coisas incríveis dentro de nós. Não só a gestação, que pode vir da barriga ou do coração, né? Porque tem muitas mulheres que também adotam. Mas a gente gera. A mulher gera. A mulher, ela veio para isso. Ela veio para gerar. Sim. Então, até um projeto, alguma coisa... que seu marido tem aí um sonho, ele teve uma ideia, ele vai passar para você. Essa gestação, ela é passada para a mulher. Sim. E a gente tem esse poder, esse fio condutor aí de falar, vai. Por isso que falam assim, não existe uma pessoa caminhando sozinha, ao lado dela sempre tem uma mulher. Porque tem que ter parceria, na verdade, né, entre o casal. Sim. Para um casal dar certo, é justamente isso. Quando existe parceria. Quando não tem mais, gente, perdeu a liga, você precisa se encontrar aí no fio do condutor de novo. Sim. Entendeu? Sim. Porque às vezes pode acontecer Sim. dentro de qualquer relacionamento, seja ele amizade ou relacionamento a dois, às vezes a gente perde o fio. E aí você precisa parar para pensar, é possível reconectar, né? Sim, com certeza. E assim, essa parte também do casamento, eu não sou casada, né? Eu namoro, não sou casada, mas essa parte do casamento também acredito que na sua produção de conteúdo, né, deve também ajudar muitas mulheres, você compartilhar a palavra, você falar sobre esse assunto. Você conseguiria me falar assim, o que você acredita que contribui para a conexão com seus seguidores ali no Instagram? Eu acho que é essa a verdade mesmo, Gi. De mostrar quem é a Carol mãe, a Carol esposa, a Carol que gosta, assim, de moda, que gosta, assim, de se arrumar, que gosta de maquiagem. Eu acredito que seja isso mesmo, sabe? É esse dia a dia. Que a gente fala assim, puxa vida, gente, às vezes você pode parar pra pensar, puxa, eu não tenho conteúdo pra pensar, mas a nossa vida é um conteúdo. Perfeito. E, na verdade, eu falo muito sobre, assim, para empreendedoras, né, que estão ali no próprio negócio delas, no dia a dia e tudo mais, elas, Gi, mas parar para produzir, para criar. E eu falo, não crie, documente. Documente sua rotina. Sim, então, por exemplo... porque as pessoas querem só a verdade. Isso. Não precisa se programar para você fazer algo. Porque, assim, dá pra gente ter um roteiro de stories no sentido assim, vou me recordar de colocar a minha rotina aqui. Eu acho isso né? muito importante. Mas, por exemplo... compartilhar os bastidores. Então, por exemplo, para esse podcast acontecer até chegar aqui, eu tive toda a rotina de organização, tive as pautas, fui na maquiadora. E eu vou documentando tudo isso até chegar aqui, porque é legal a pessoa ver não só o episódio pronto, mas acompanhar os bastidores. Enquanto a gente tá aqui gravando, a Gi tá ali fazendo nossos vídeos e tá soltando em tempo real lá no Instagram, para também mostrar o bastidor de pequenas falas nossas aqui, que também é bastidor daquilo que vai para o Instagram. Então, essa rotina de bastidor do negócio ou bastidor da vida conecta muito, porque as pessoas, elas não querem só ver o resultado pronto, elas querem ver por trás das cenas. Porque eu acho que fica meio plastificada a vida, né? Se a gente mostra só, olha que perfeito ficou o meu vídeo. Olha que maravilhosa que eu tô aqui. Claro que é muito legal isso também. Ajuda no nosso ego, ajuda em tudo mais. Mas, gente, tem também que aparecer de vez em quando, sem maquiagem, sem nada. Olha, sou eu acordando, entendeu? Sim. E isso conecta muito, né, Carol? Essa parte de aparecer no meio da rotina do dia a dia ali, sem maquiagem, cabelo desarrumado e tudo mais. Porque as pessoas, elas querem pessoas reais, né? Pra se conectarem. Eu acho que acabou. Porque, assim, teve uma época...
a nossa de adolescência e tal, né, eu gostava de ver aquelas revistas, porque era o que a gente tinha acesso, né, as Sim. revistas, teens e tudo mais, que eram sempre meninas muito perfeitas, muito lindas, porque elas estavam numa revista, né? Então, ali a gente não tinha ainda acesso ao dia a dia. Isso que foi legal do digital. Porque com o digital a gente começou a ver que para ela chegar naquela foto maravilhosa, é o que você acabou de falar. Teve um por trás daquilo, sim. né? Teve a pessoa ali que acordou, às vezes acordou com a cara amassada, às vezes não dormiu direito e tantas outras coisas, Com né? certeza, e essa parte é muito legal, que hoje essa acessibilidade também, né, daquela pessoa que a gente admira, aquela pessoa que a gente tá acostumado a ver na TV, por exemplo, no palco, a gente consegue ver por trás da cena, a rotina dela com a família, a rotina dela em casa, ela acordando, indo dormir e tudo mais. E a gente gosta de ver isso, porque é a realidade por trás daquele palco, né? Então, eu sempre falo, não compare seus bastidores com o palco de ninguém. Porque todo mundo tem bastidor. E o que a gente vê ali no Instagram é um recorte. Por mais que a gente compartilhe os bastidores, é um recorte da nossa vida, Eu até né? costumo falar assim que por detrás de muitas fotos coloridas existem muitas histórias em preto e branco. É verdade, com certeza. Então a gente não sabe, né? Sim. Carol, fala pra mim, você tem algum sonho? Olha, eu acho que o meu sonho hoje estaria muito ligado com o meu propósito de vida. Mas se eu for falar em termos de trabalho, seria realmente conseguir destaque, conseguir alcançar, né, mais seguidores, mais pessoas, que mais pessoas pudessem me ouvir. Eu acho que é isso. Inclusive, tá funcionando o seu tráfego pago, tá? Porque chegou pra mim. Olha, isso é ótimo. Adoro! Avisar meu marketing. Avisa seu marketing que tá funcionando, porque é legal esse feedback, Claro né? que Tá é. conectado aí com o seu sonho, né? Claro de que alcance, legal. visibilidade. Claro Então é que é sempre bom dar legal. esses feedbacks. E você tem alguma meta para o ano que vem? Gi, pra Eu- ser bem sincera, eu acredito que a minha meta tá ligada a algumas viagens que eu quero realizar. E eu tenho um propósito financeiro com meu marido, que a gente sempre coloca. Mas em termos de trabalho é isso, do crescimento mesmo gradual, né? Que a Sim. gente cresça mais um pouquinho, que a gente alcance mais coraçõezinhos. Sim, sim. E assim, é sempre importante a gente ter, né, renovado. Isso que legal que você tem com o seu marido. Isso É, acho a super gente importante tem. pro casal. E A é muito gente importante pra vida a gente ter metas, objetivos, até pra gente sempre se colocar em movimento. Eu faço um caderninho lá, eu e Deus, e a gente vai falando, Deus, vamos, sua filha vai abrir o coração hoje. É importante. Porque a gente pode pedir tudo pra ele, gente. Se ele vai dar, é outra coisa, mas a É. gente pode abrir o coração. Sim, sim. Que legal, Carol, adorei. E assim, a gente tá chegando ao final do nosso podcast, Mas infelizmente. eu adorei. É super rápido, assim, rápido no sentido de parece que passa muito rápido. A gente fala sobre um monte de assuntos e tudo mais. É 1 hora, mas ó, passa E rapidinho. eu espero que vocês tenham gostado, gente. Mas olha, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma frase, uma mensagem, algum aprendizado aí da sua jornada para as mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente agora. Eu acredito que a frase que eu quero deixar é uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que me veio agora à mente, que ela diz assim: eu posso ser uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano não é o mesmo. Então, você pode até se achar uma gota, mas você tem a sua importância. Seja protagonista da sua história. Sim. Que legal. E é muito, assim, legal você falar isso, porque a gente precisa mesmo assumir a nossa singularidade, né? Dentro da nossa realidade. Sim. Né? Construir a nossa história dentro daquilo que é nosso estado atual, a nossa realidade hoje. Como você mesma colocou, que a Ser gente feliz pode no mudar também, mas assim, o que eu quero. E buscar isso, mas de acordo com o seu estado atual, né? Exatamente. Ser feliz onde você tá, sempre. Sim, grata, né?
quanto mais, e isso é bíblico, gente, quanto mais grato você é, mais graças vêm. É verdade. Porque se você não é agradecido pelo que você tem, como você vai ser agradecido pelo que vier? Perfeito. Né? Sim. Então, a gente tem que ser grato por tudo. Sempre. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é assim: se eu puder pedir só uma coisa, me dê um coração agradecido. Sim. Que é assim, que eu acho que é isso que preenche realmente, né, a nossa vida, independente do cenário, independente do estado atual. E é isso que dá substrato também pra gente mudar, pra gente agir, pra gente transformar a nossa realidade também a partir daquele momento, né? Esse coração agradecido pelo que você tem. E olha, eu falo pra você, Gi, não tem hora pra isso começar. Às vezes, você que tá aqui assistindo, você que tá aqui ouvindo, pode pensar, mas eu já tenho tantos anos, ou já, não sei, tô enferrujada. Toda hora é hora. Se você quiser, hoje, é só você levantar, olhar no espelho e falar, eu posso, eu consigo, eu quero. E agir. Sim. Sabe? Sim. Traçar onde você quer chegar e acreditar que você vai chegar lá. Com certeza. Mas, embora você, pra mirar lá, porque a gente mira num horizonte. A gente mira num horizonte, às vezes, distante do que a gente quer, né? Eu sempre falo, assim, que é bom a gente pensar numa realidade distante e numa realidade um pouco menos distante. Mas a gente precisa ter uma realidade de onde a gente quer estar. Mas sermos felizes com a realidade em que estamos. Perfeito. Né? E é isso. Porque, assim, eu gosto de pensar no cenário ideal e no cenário possível. Então, um cenário acima, igual você colocou, que é assim, vou sonhar, vou colocar o máximo do que eu quero aqui e também vou trabalhar com o que é real para agora, o palpável. Muitas vezes a gente até aumenta a régua quando a gente coloca esse sonho tão grande, assim, do ideal, porque a gente abre a nossa mente, né, pra muito mais. A gente pede muito mais e a gente abre a nossa mente também. E muitas vezes a gente atrai isso com o nosso movimento, com nossas pessoas também ao nosso redor e também com a nossa ação, né? Com a maneira que a gente vai buscar aquilo no dia a dia. Carol, muito obrigada. Eu amei te entrevistar. Amei também. Amei, pessoal. Obrigada pela presença, pela confiança, por estar aqui no podcast com a gente. Tenho certeza que sua história vai inspirar muitas mulheres, vai ensinar também, né? Porque deu aula aqui no podcast. Então, tenho certeza que vai ensinar muitas mulheres com a sua história, com as suas palavras. As palavras têm poder. É verdade. Então, elas com certeza transformam vidas. Você falou assim, talvez não transforme vidas, mas muda o dia de alguém. Mas mudar o dia de alguém pode transformar uma vida, sabe? Então, eu tenho certeza que você transforma muitas vidas. Então, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, tá bom? Obrigada a você, Gi. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão aqui. Estamos encerrando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E se você gostou desse bate-papo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, fala qual foi seu maior aprendizado no bate-papo de hoje. Deixa seu like, tem muita energia por trás desse podcast. Então deixa seu like, seu comentário, porque isso ajuda a gente a crescer. E eu vou te esperar no próximo episódio, Mulheres Protagonistas.